Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo de hoje é equilíbrio químico. Iremos estudar os equilíbrios moleculares, vamos ver o conceito de reação reversível e conceito de equilíbrio químico, tipos de equilíbrio químico, o estudo gráfico do equilíbrio dinâmico, concentração de reagentes e produto que estão na reação em equilíbrio, constantes de equilíbrio em relação à concentração, que é o Kc, ou à pressão, que é o Kp, e ainda fazer a interpretação do valor de Kc e de Kp. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender equilíbrio químico. Reação reversível e conceito de equilíbrio químico. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva para estar incentivando a produção das aulas virtuais com mais qualidade. Se tiver alguma dúvida, quer deixar algum comentário, coloca logo abaixo para que a gente possa estar disseminando o conhecimento, certo? Então, se gostou também, deixa um gostei. Muitas reações que acontecem, elas são reações reversíveis. E o que é uma reação reversível? Vamos ver como exemplo esta reação de 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás iodo, produzindo 2 mols de gás iodeto de hidrogênio. Há uma diferença que a gente pode ver, né, bem notável, bem visível, que é a representação dessa dupla seta, que nas reações dos conteúdos anteriores a gente não costumava ver tanto essa dupla seta, agora vai ser mais comum para nós. O que significa? A seta apontando para a direita está dizendo que está sendo formado o iodeto de hidrogênio, então trata-se da reação direta. E a seta que está apontando para a esquerda está informando que o iodeto de hidrogênio está formando o gás hidrogênio e gás iodo, né, por decomposição. Então, isso é uma reação inversa. Como tem-se uma seta da reação direta e reação inversa, diz-se que essa reação ela é reversível. Então, a reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos, em direção ao produto e em direção aos reagentes. Vamos ver como exemplo, então, nessa tabela, que tem os dados experimentais para a concentração dos reagentes e produtos, em mol por litro, em determinadas condições, até o sistema entrar em equilíbrio. Veja, na primeira coluna, tem-se o tempo em segundo, em tempo T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. E nas demais colunas tem-se a concentração em mol por litro dos reagentes e ainda do produto. Observe que no tempo T0, a concentração do gás hidrogênio é 1 mol por litro, do gás iodo 1 mol por litro e do iodeto de hidrogênio é 0, o que indica que a reação ainda não iniciou, por isso que não tem nenhuma quantidade de produto. Observe também aqui na figura, no tempo T0, na qual tem-se somente os reagentes, gás hidrogênio e gás iodo. Do tempo T1 ao tempo T3, a gente já pode observar aqui na figura que já foi formado alguns produtos, né, o iodeto de hidrogênio. Mas vamos observar pela tabela. No tempo T1, note que a concentração dos reagentes caiu para 0,80 mol por litro e que a quantidade formada do produto foi de 0,40 mol por litro. Do tempo T1 para o tempo T2, ocorreu mais uma diminuição na concentração dos reagentes, agora foi para 0,60, então indica que eles estão reagindo, e a quantidade de produto aumentou para 0,80 mol por litro. Do tempo T2 para T3, houve novamente mais um consumo dos reagentes para formar o produto, e do tempo T3 para T4, mais uma diminuição na concentração dos reagentes e um aumento na concentração dos produtos. Do produto, no caso. Do tempo T4 para T5, a concentração dos reagentes e produtos, as concentrações permaneceram constantes, e do T5 para T6, as concentrações dos reagentes e produto também permaneceu constante. O que significa dizer que, a partir do tempo T4, a reação ela entrou em equilíbrio, porque as concentrações de todos os participantes da reação permaneceram constantes ao longo do tempo. E pode ser observado também aqui na imagem, na qual a concentração de fato permaneceu constante T4 e T6, a mesma composição, tá? A mesma quantidade. Então, um equilíbrio, dizemos que uma reação entrou em equilíbrio, o equilíbrio dinâmico à temperatura constante, quando a taxa de desenvolvimento da reação direta
é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. Então, quando se iguala essas taxas de desenvolvimento, significa dizer que a reação entrou em equilíbrio dinâmico. A reação não para. Tá? Visivelmente, a gente não consegue mais observar alguma mudança, mas microscopicamente a reação continua se processando, só que nas mesmas taxas de desenvolvimento. Mas, professor, tem algum outro exemplo que a gente possa verificar que ficou assim um pouco abstrato ainda? Tem. Vamos lá para mais um exemplo. Observe nesse caso que a reação é entre o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, ambos na fase gasosa, produzindo o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio na temperatura de 600 graus Celsius. O que a gente pode observar? Nos reagentes, um deles apresenta uma coloração, que é o dióxido de nitrogênio, tem uma cor castanho escuro, castanho intenso. E nos produtos, todos eles são incolores. Então, o que será de esperar? Que quando todo o reagente fosse consumido, iria descolorir a reação, tornando-a incolor. Mas vamos observar o que acontece. No tempo 0 minutos, como pode ser observado a unidade, tem-se 1 mol por litro do monóxido de carbono e 1 mol por litro do dióxido de nitrogênio. E nenhuma quantidade dos produtos, porque a reação ainda não iniciou, vai começar agora. Após 10 minutos de reação, a concentração dos reagentes caiu pela metade e formou 0,50 mol por litro de cada um dos produtos. Após 20 minutos, ocorreu mais uma diminuição dos reagentes, o que indica que está ocorrendo a reação, e um aumento também na quantidade dos produtos. Após 30 minutos, mais uma redução na concentração dos reagentes e um aumento na concentração dos produtos. Então, a reação está se processando, a reação está acontecendo. Após 40 minutos, a concentração dos reagentes cai para 0,20 mol por litro e a concentração dos produtos aumenta para 0,80 mol por litro. Após 50 minutos, a concentração dos reagentes e dos produtos permanecem constantes, permanecem os mesmos, e após 60 minutos, continua as mesmas concentrações dos reagentes e as mesmas concentrações dos produtos. Isso significa dizer que a reação chegou ao equilíbrio, ou seja, a taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa, ok? Professor, mas macroscopicamente, como é que a gente pode observar isso? Como eu falei no início, essa reação, o reagente, ele apresenta uma coloração. Então, vamos observar aqui do lado esquerdo uma cor castanha, um vermelho castanha, como ele denominou. Está bem tenso no início da reação. À medida que a reação se processa, vai havendo um descoramento da cor do sistema, do meio reacional. O que significa dizer que o reagente está sendo consumido para formar os produtos. Após o tempo de 40 minutos, note que as colorações são as mesmas praticamente. Então, significa dizer que a reação chegou ao equilíbrio, que a reação está acontecendo, porém, a taxa de desenvolvimento do direto e inversa são iguais. Tá? Novamente, quando está em equilíbrio, a reação não para, ela continua. Tipos de equilíbrio químico. Existem 2 tipos de equilíbrio químico. O primeiro é o equilíbrio homogêneo, quando todos os participantes da reação, ou seja, os reagentes e os produtos, formam um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É um sistema que apresenta uma única fase. Lembra desse conceito lá do primeiro ano que nós estudamos, hein? Exemplos. Tem-se esses exemplos da esquerda, na qual todas essas reações, reagentes e produtos estão na fase gasosa, então são reações que envolvem gases. E do lado direito, tem-se reações que envolvem íons em solução aquosa. Por exemplo, o HCl, que está em equilíbrio com o íon H+, já vimos que o íon mais coerente é o íon hidrônio, mas vamos representar como H+. E também o cloreto. Então, está ocorrendo um equilíbrio dinâmico entre o HCl e os íons correspondentes. Mesma coisa acontece com essa base, o hidróxido de amônio está em equilíbrio dinâmico com NH4+, e OH-. E o outro tipo é o equilíbrio heterogêneo, que é quando todos os participantes da reação, ou os participantes, produtos, reagentes e produtos, formam um sistema heterogêneo. Relembrando, o sistema heterogêneo é aquele que apresenta 2 ou mais fases. Tá? Não pode esquecer desses conceitos que já estudamos no primeiro ano. Exemplos. Tem esses 4 exemplos. Observe que na primeira reação tem-se o carbono na fase sólida,
reagindo com o gás oxigênio, produzindo monóxido de carbono. Então, o único sólido é o carbono. Como tem sólido e gás, esse sistema ele é heterogêneo. Esse outro tem-se o óxido de ferro 3, reagindo com o gás monóxido de carbono, produzindo óxido de ferro 2 mais dióxido de carbono. Então, tem sólido e gás, é um sistema heterogêneo. Mesma coisa acontece nesses dois equilíbrios, sal é a base. Então, estão em equilíbrio com seus respectivos íons. Então, sim, só isso. Viu? Então, não é difícil quanto parece ser. O estudo gráfico do equilíbrio dinâmico. Vamos levar em consideração novamente a mesma reação que vimos no início do nosso estudo, que é um mol de gás hidrogênio reagindo com um mol de gás iodo, produzindo 2 mols do gás iodeto de hidrogênio. Tem-se um gráfico da taxa de desenvolvimento no eixo Y em função do tempo no eixo X, que está em segundos. Então, aqueles dados que estavam naquela tabela foram utilizados para construir este gráfico. E tem 3 pontos interessantes nesse gráfico que devemos observar. O primeiro é aqui em cima, onde neste ponto a taxa de desenvolvimento da reação direta, que essa é de cima, ela é máxima, porque a concentração dos reagentes são máximas, ou seja, a reação ainda não iniciou. Então, a taxa de desenvolvimento naquele ponto é máxima para a reação direta. Outro ponto aqui embaixo que devemos observar é que a taxa de desenvolvimento da reação inversa, que é formando novamente os reagentes, é nula, porque ainda não tem formado nenhum produto. Então, a taxa nesse ponto é nula. E à medida que a reação vai se processando aqui nos reagentes, observe que a taxa de desenvolvimento vai diminuindo, porque as concentrações dos reagentes vão diminuindo, e a taxa de desenvolvimento da reação inversa vai aumentando, porque está aumentando a concentração do produto. Até chegar no certo ponto, onde vai formar o patamar é essa reta, no tempo T4, como vimos na tabela, no tempo T4, onde a taxa de desenvolvimento da reação direta vai ser igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. Bom, a reação continua se processando, só que agora está em um equilíbrio dinâmico. Tá? As taxas diretas e inversas se igualaram, mas a reação continua acontecendo. Continua formando o produto, continua formando o reagente. E, após essa análise, podemos fazer algumas observações interessantes para um sistema em equilíbrio. O primeiro é que o equilíbrio químico ele só pode ser atingido em sistemas fechados. Relembrando, sistemas fechados são aqueles que não trocam matéria com o ambiente. Segundo, que nos sistemas fechados, todas as reações químicas são reversíveis. Que ainda, as propriedades macroscópicas desse sistema em equilíbrio, como a concentração, a densidade, a massa e a cor, permanecem constantes. Por outro lado, também as propriedades microscópicas, elas permanecem em evolução, porque o equilíbrio ele é dinâmico. E quais são as propriedades microscópicas? A colisão entre as partículas, a formação do complexo ativado e a transformação de uma substância em outra. A quinta observação é que o equilíbrio químico de uma reação só se manterá estável enquanto o sistema for mantido isolado. Relembrando, o sistema isolado é aquele que não troca matéria e energia com o ambiente. Então, enquanto estiver isolado, a reação vai se manter estável. Por exemplo, se houver alguma perda de energia, vamos supor, do sistema. Nessa perda de energia, o sistema vai ser abalado, ou seja, ele vai sair do equilíbrio, e depois a tendência dele é encontrar um outro ponto de equilíbrio. Então, vai ocorrer a reação, vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, isso vai depender do tipo de reação, para até se estabilizar no novo ponto de equilíbrio, ou seja, até a taxa de desenvolvimento da reação direta se tornar igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. E a sexta observação é que a adição de um catalisador ele aumenta igualmente a taxa de desenvolvimento da reação direta e também da reação inversa. Ele não favorece nenhuma das reações, então ele aumenta igualmente uma e outra. Concentração de reagentes e produtos em equilíbrio. Já vimos que no estado de equilíbrio dinâmico, a temperatura constante, não se esqueça que a temperatura constante, as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa são iguais
E as concentrações de reagentes e produtos são estáveis, mas não são iguais, tá? Dificilmente essas concentrações de reagentes e produtos serão iguais. Vamos observar então esses três casos, analisando esse quadro. No primeiro caso, a concentração dos reagentes e dos produtos são iguais. Então, a maneira de representar isso é com essa dupla seta do mesmo tamanho, para informar que a concentração dos reagentes vai ser igual à concentração dos produtos, tanto na reação direta quanto inversa. Então, são o mesmo tamanho. Graficamente, como é que a gente vai observar? No gráfico da concentração em função do tempo, observe que a concentração do reagente vai diminuir e do produto vai aumentar até chegar no equilíbrio, na qual as concentrações irão se igualar, certo? Então, vai ter esse perfil do gráfico. Quando a concentração do reagente for maior do que a concentração do produto, certo? Vai ter a representação dessa dupla seta da seguinte forma: na reação direta vai ser menor e da reação inversa vai ser maior. Essa seta maior indicando, apontando para o reagente, significa dizer que os reagentes estão na concentração maior. Então, que eles são, que nessa reação é favorável formar os reagentes. Então, observe o que acontece no perfil do gráfico, concentração em função do tempo. A concentração dos reagentes vai diminuindo até entrar em equilíbrio e a dos produtos irão aumentar até também entrar em equilíbrio. E observe que após o equilíbrio, a concentração do reagente de fato é maior que do produto, certo? E o outro exemplo, o outro tipo, é quando a concentração do reagente ele for menor que a concentração do produto. Nesse caso, a representação da dupla seta, houve equívoco, tá, aqui do autor. Deixa eu arrumar aqui. Da reação direta é maior do que a da reação inversa. Então, essa maior apontando para o produto é da de reação direta e a menor apontando para o reagente é da reação inversa. Então, terá esse perfil da seta maior apontando para os produtos. Vamos observar isso no gráfico. Note que tem o gráfico concentração em mol por litro em função do tempo e que, à medida que a reação se processa, a concentração do reagente vai diminuindo e a concentração do produto vai aumentando. E após entrar em equilíbrio, a concentração do produto é maior do que a do reagente. Então, há esses três casos, é interessante a gente decorar ou a gente aprender, porque vai ser interessante para as questões, para fazer essas análises, certo?